vamos tentar fazer alguma coisa diferente, porque hoje eu não tô tão inspirado quanto parece. Pois é. Basicamente eu acordei hoje pensando, vou gravar um vídeo, mas sobre qual vídeo, né? Aí pensei, bom, eu acabei de ler um livro da Agatha Christie, no caso, Os 5 Porquinhos, mas não quero fazer resenha. Aí eu pensei, por que não falar sobre a Agatha Christie? De uma forma um pouquinho diferente, apresentar os seus livros e falar um pouco sobre a coleção da Globo Livros. Aí fiquei pensando, não quero fazer isso também. Então eu não sei o que eu tô fazendo basicamente nesse vídeo aqui. Complicado. Eu tenho que falar ainda sobre o livro Duff. Esse livro. E no caso, eles lançaram recentemente, me mandaram, eu li, junto com um marcadorzinho super fofo que eu vou pegar ali. Esse marcadorzinho, que é muito fofo, você faz isso aqui, olha. Eu achei fofo esse marcador. Mas aí eu não tava tão inspirado, eu comecei a gravar um vídeo falando sobre Agatha Christie, mas não ia. Eu falei, tá muito igual, tá muito convencional, já tá enjoativo. Aí eu falei, o que vou fazer? Até agora eu não tenho a mínima ideia de o que eu vou fazer. Eu acabei lendo já algumas coisinhas na internet falando sobre Agatha Christie pra fazer umas curiosidades, só que eu simplesmente falei, não sei o que falar. Como por exemplo, o nome completo de Agatha Christie é Agatha Mary Clarissa Christie. Aí eu fiquei, ué. No caso, os únicos 3 livros que eu li dela foram esses 3. E não sobrou nenhum da Agatha Christie, que é Os 5 Porquinhos, da Agatha Christie, e O Misterioso Caso de Stylers, da Agatha Christie. No caso, esse aqui foi uma das minhas últimas leituras e eu fiquei totalmente apaixonado pela Agatha. E eu admito também que eu tinha um preconceito com ela, só que depois de 2014 ter lido esse livro aqui em um dia, eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro foi em torno do meio de semana, e no outro dia eu tinha aula, e eu falei, eu só vou dormir quando acabar essa merda. E eu fiquei lendo esse livro e conversando num grupo sobre o que eu estava achando desse livro, e foi sensacional. E daí 2015 estava terminando e eu falei, bom, quero ler mais um livro da Agatha Christie. No caso, eu pedi esse, e eu acabei gostando bastante. 2016 então começou e eu resolvi ler Os 5 Porquinhos, que foi um livro que eu comentei já com ele um pouquinho sobre no Book Haul, e eu simplesmente fiquei apaixonado por Agatha Christie de vez. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre alguns livros da Agatha, e cada livro que me interessava cada vez mais. Como no caso, Os Relógios, com essa capa divina, que eu fiquei admirando essa capa por horas e eu fiquei tipo, quero. E no caso eu acabei pesquisando também sobre algum livro que a Agatha Christie teve aquele empurrãozinho a mais, e no caso foi o livro O Assassinato de Hogwarts, que é essa outra capa linda, e que foi o livro que foi deu aquele boom na Agatha Christie, que todo mundo começou a gostar dela. Eu acabei procurando mais e ela escreveu mais de 80 livros. Essa senhorinha aqui escreveu mais de 80 livros. Você tem noção que são 80 livros, minha gente? É muita coisa. Assim como Arthur Conan Doyle escrevia Sherlock Holmes meio que era o detetive fodão da história, a Agatha Christie, no caso, é o Hercule Poirot, ou Poirot. No caso, o Hercule Poirot é o detetive mais fodão dela, e no caso, ele não participa de todos os volumes, como no caso, se não sobrou nenhum, não é o Hercule que aparece, mas no caso desses outros 2 livros aqui, é do Hercule. E no caso, quando eu parei pra analisar um pouco sobre o personagem de Hercule Poirot, alguma coisa acabou me assemelhando ao detetive do chamado do Cuco, que a J.K. Rowling escreve. Eu acredito que a J.K. Rowling se baseou um pouco em Agatha Christie pra escrever no caso chamado do Cuco, o Bicho de Seda, e no caso o terceiro livro que eu não lembro o nome, como ficou aqui no Brasil. E eu acabei percebendo que a J.K. Rowling é fã de Agatha Christie, porque tem algumas, eu parei pra pensar agora, tem algumas referências quando eu lia chamado do Cuco, se eu lembrar, eu lembrei um pouco de Agatha Christie. E só agora que fui parar pra pensar. Gostei nisso. Nessa semana também eu tava conversando com um amigo meu sobre o YA atual. E aí a gente chegou a uma conclusão que particularmente a gente já tá de saco cheio de YA. E no caso a editora Globo Livros acabou lançando Duff, que foi um YA que eu até que gostei. No caso o livro Duff vai contar a história de Bianca. Que no caso Bianca é um pouco... ela tem problemas como todo adolescente que está no ensino médio tem. Vídeo. No caso, Bianca, ela tá com vários problemas, como seus pais estão se separando, que atualmente é normal já isso acontecer. No caso, ela também está apaixonada por uma pessoa que basicamente xinga ela de Duff, que seria Duff uma sigla para uma pessoa feia, uma pessoa gorda, uma pessoa... você entendeu, né? Tudo uma pessoa chata, uma pessoa descolada, uma pessoa excluída. E ela está apaixonada pelo Wesley, safadão. Mentira, Wesley Rush. Basicamente ele é como uma droga. Começa com uma coisa carnal e basicamente esse Wesley é um bosta, porque ele não presta. De início você começa a odiar o Wesley e acha que ele era um bosta nessa história. O que ele tá fazendo aqui? Só que as pessoas se surpreendem, personagens também. E no final das contas você acaba gostando do Wesley com o tempo. E no caso, a Bianca, que é a personagem principal, ela começa a se apegar no Wesley só pra ter uma coisa boa na sua vida. Já que seus pais estão se separando, ela não gosta de falar isso com seus amigas, ela não gosta de se abrir.
né? E enfim, começa essa história linda, esse de YA. É um livro super engraçadinho e super marcante pra você, principalmente se você está no ensino médio, tenho certeza que você vai se identificar bastante com algumas coisas. E no caso tem no Netflix, que eu acabei de olhar, e tem 1h40 só, então eu vou assistir hoje mesmo, né? Enfim, ficou totalmente diferente do que eu faço? Ficou totalmente diferente do que eu faço. Mas, não sei se ficou legal ou não. Enfim, é isso mesmo, né? Então é isso, beijo pra todo mundo, até a próxima. Me segue aqui nas redes sociais, que eu sempre tô lá. Fala se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. É isso. Fui!